Emoções que curam. A gente vai começar a falar desse tema, em primeiro lugar, pensando que não tem ninguém que não precise, buscar a cura. Todos nós somos doentes em laboriosa restauração, como diz Emmanuel. E essa laboriosa restauração, ela acontece muito pela via das emoções. A saúde, a definição de saúde, é aquele conceito da Organização Mundial de Saúde, é quando você tem um pleno bem-estar físico, emocional, espiritual, social, até ecológico eles estão colocando a mais. E então, quando nós pensamos nisso, a gente realmente tem a certeza de que todos precisamos buscar a cura. E por que a cura pelas emoções? Por que não por outras vias? Por que é importante pensarmos a cura pelas emoções? A ciência, a psicossomática, já há alguns anos, já definiu para nós que as nossas emoções se refletem diretamente no corpo. Nós temos alguns distúrbios que são provocados pelas emoções. Isso a gente já sabe. Em 2007, a ciência descobriu como é que faz isso. Como a nossa mente, a nossa alma, a produtora das emoções, consegue fazer um reflexo no corpo e produzir efeitos nesse corpo. Então, quando a alma sente alguma coisa, e aqui quando a gente vai falar em emoção, eu não vou ser rigorosa na definição estrita de emoção. Quando a gente fala de emoção, pensem em tudo que remete ao nosso mundo emocional. Sentimentos, emoções, desejos, impulsos, Então, as emoções, elas trabalham sempre produzindo os neuropeptídeos, que em 2007 foi, então, identificado que numa região do cérebro, você sente a emoção, você tem o sentimento, esses neuropeptídeos, que é uma cadeia de aminoácidos, vão contar para todas as células do seu corpo qual é a emoção que você está sentindo. Então, sentir o ódio, quase que automaticamente, todas as células do seu corpo vão sentir ódio. Célula do rim, célula do fígado, dos ossos, do pulmão, do coração. Sentiu paz, harmonia, bem-estar, equilíbrio, todas as células do seu corpo vão receber essa informação de paz, equilíbrio, bem-estar e harmonia. Mas, deixa eu pôr o óculos, tá? Porque eu já fiz 45 anos. O médico falou que depois de 40 tem que usar, então, desculpa. É assim mesmo. A gente, então, sabendo dessa comunicação da alma com o corpo, já cientificamente comprovado, a partir desse momento que a gente já sabe disso, parece lógico pensar e raciocinar da seguinte forma: vamos identificar as emoções boas, vamos identificar as emoções ruins, negativas, vamos separar em 2 grandes blocos, e aí as boas a gente fica com elas, é as que eu posso sentir. As ruins, as negativas,
as que eu não posso sentir. Esse raciocínio, a gente já quer quebrar de cara aqui. Não é essa lógica que Joana de Ângeles, que a psicologia espírita, que tantos autores vêm nos colocando. Mas é uma forma muito comum da gente pensar, né? Então, se o ódio me provoca dificuldades, né? Está até associado a mágoa com o câncer, eu não posso sentir ódio, eu não posso ter raiva. Então, tem as emoções que a gente está acostumado a pensar que elas são negativas. Então, seria fácil a gente identificar, e são cerca de 400. Então, a nossa palestra ficaria mais ou menos assim, olha, essas aqui são boas, essas aqui são ruins, essa aqui você pode sentir, essa aqui se não. Só que não funciona assim. Então, esse é o ponto de partida para a gente começar a nossa conversa hoje. Todas as emoções expressam forças da nossa alma. Todas elas têm função divina. Todas elas são sinais do nosso mundo interior. E, portanto, todas são importantes de serem percebidas. E não é possível não senti-las. Tá? Então, a partir disso, a gente começa a nossa conversa. E no livro Nosso Lar, aqui, né, a gente colocou a imagem do filme para mostrar para vocês a passagem que ele encontra com a mãe. A mãe, quem que já viu Nosso Lar aí, já leu o livro, levanta a mão. Então todo mundo sabe, olha que beleza. Que ela tinha uma condição espiritual que muito mais elevada. Ela não estava nem em Nosso Lar, ela estava numa colônia superior. E quando ele teve condições de receber a visita desta mãe, eles dois se emocionaram muito, né? Então, nada melhor de falar de emoção, falar de mãe, filho, né não, Pri? Muita emoção. Eles se emocionaram, eles choraram, e depois das lágrimas de saudade que eles trocaram, André Luiz começou a se queixar. Aproveitou aquele colo materno e falou, mãe, isso e aquilo, olha só, que injusto, que difícil, blá, 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 blá. E ela, com muito carinho, mas com muita firmeza, disse assim, alguma coisa tenta operar o retrocesso da minha alma. Quero dar razão aos teus lamentos, erigir-te um trono qual se foras a melhor criatura do universo. Mas essa atitude não se coaduna com as novas lições da vida. Ela, o espírito mais elevado, deixou de sentir a emoção? O que ela está falando aqui? Eu quero dar razão aos teus lamentos, te erigir um trono. E aí, em seguida, ela conclui, mas, meu filho, o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Então, essa é a frase que nós vamos repetir algumas vezes hoje. O verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Todas as emoções, sentimentos, impulsos do nosso mundo interior, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Opa, trabalhar comigo mesmo. Quero beneficiar o meu filho, ele vai nascer, já começo desde o início, arregaço a manga, vou fazer parto normal, que é melhor, ele vai nascer, eu vou amamentar, eu vou cuidar de tudo, ele cresce, eu cuido, continuo cuidando, eu desencarno, viro o anjo da guarda dele, vou cuidar dele 24 horas. Será que é esse trabalho que ela está falando? E ela fala, meu filho, também eu trabalho reajustando o coração. Ela numa condição espiritual muito aquém
da nossa, da dele, né? Ela está falando isso. Esse sentimento que vem, a emoção que vem de apego, né? De vaidade, por que não colocar o meu filho num lugar de certo, de correto, de bom, colocar meu filho num trono. Esses são sentimentos ainda naquele bloco que a gente queria falar que é dos ruins. Mas ela não deixou de tê-lo. Ela deu uma nova direção, uma boa direção para eles. Ela já se conhece o suficiente para sentir, perceber, reconhecer, identificar e saber dar uma boa direção para esse sentimento e para essa emoção. Emoções que Curam também é título de um livro psicografado em 2013 por Vanderlei Oliveira e pelo espírito de Hermance Dufour. E nós vamos nos inspirar na mensagem que está no prefácio, que é do Dr. Bezerra de Menezes. Essa mensagem vai nortear também o raciocínio que a gente quer ter esta noite. Trabalhar sempre. Vamos ver o que o Dr. Bezerra fala. O amor ao próximo é a alma dos princípios cristãos. A lei universal de amor nos permite, e convida-nos à ação consoladora em favor das necessidades do nosso próximo. Então a gente já sabe do amar ao próximo como a si mesmo, da caridade, fora da caridade não há salvação. Entretanto, a ação no bem, por si mesma, não representa a cura pessoal. Estender a mão que apoia é roteiro insubstituível, mas a cura e a redenção são caminhos individuais, frutos do trabalho pessoal. Então nós estamos acostumados, muito acostumados, a nos envolvermos em trabalhos do bem, em filantropia, e achar que estamos no caminho já certo. Mas as nossas lutas interiores, os nossos conflitos íntimos, eles precisam de um trabalho pessoal, de um trabalho que é na intimidade da gente. E muitas vezes a gente só fica nesse fora. A gente não consegue perceber que existe outro tipo de trabalho a ser feito. Que trabalho pessoal é esse? Então vamos detalhar um pouquinho. Do que nós estamos adoecendo na nossa sociedade, todos nós? Se a gente for falar e descrever, né, os sintomas que todos, né, ou nós já passamos em algum momento, ou alguém na nossa família, ao nosso redor, a gente faria uma lista aqui bem grande, né? Processos depressivos, distúrbios de ansiedade, toque, compulsões de todos os tipos, alimentar, compulsão sexual, compulsão por compras, dependências químicas, e etc, etc, etc. A gente sabe que tudo isso, na psicologia, são sintomas de neurose. Vocês sabiam que todo mundo que está aqui é neurótico, né? Porque senão é psicótico. O que vocês preferem? Melhor ficar nessa linha da neurose. Sabe qual é a definição de neurose? Bem simples. Tem psicólogas aqui que não pega pesado, vamos devagar. É um distúrbio sem causa orgânica. Você vai fazer o exame, vai aparecer no exame? Vai.
mas a causa não está no corpo. Já tem desequilíbrio dos neurotransmissores, da substância do seu cérebro e tal, mas não foi causado por alguma coisa física. E se não foi causado por uma coisa física, a explicação qual que é? É um conflito íntimo seu que não está na consciência, e por não estar na consciência, existe uma instância maior dentro de cada um de nós, que é esse eu divino, o self, que a psicologia fala, esse eu profundo, esse eu maior, que ele direciona as doenças, ele manda um e-mail para a gente, porque a gente não está conseguindo ver o conflito, ele manda uma mensagem no WhatsApp, e aí tu fica com uma enxaqueca, uma insônia, né? Aí você começa a ter os sintomas da neurose. O que ele quer dizer? O self está querendo mandar um recado para você de coisas que você não está conseguindo enfrentar, ver e enxergar, que são conflitos íntimos, são as lutas relacionadas ao mundo emocional. Mas a gente pode pensar assim, olha, passei uma depressão, mas eu tomei um remedinho maravilhoso, fiquei boa. Aí passo até a receita para as outras pessoas, toma isso aqui também, né? O remédio curou a depressão? Ele tirou os sintomas, eu não estava conseguindo dormir, agora eu durmo. Ou eu estava dormindo demais, agora eu tenho mais disposição. Ou eu não estava conseguindo comer, agora eu como. Ou eu estava comendo demais e agora estou bem, né? Então, há uma diminuição dos sintomas. Mas se foi a minha alma, esse eu superior, se foi o self que mandou lá um WhatsApp para eu conseguir ver através dessa depressão, faz sentido eu querer curar através de um remédio? Faz sentido eu entender que essa é a cura? Eu quero voltar a ser o que eu era antes, mas o que você era antes te fez adoecer. Não que a sua vida estava totalmente errada, mas há algo que você não está enxergando. Há algo que precisa ser visto. E essa mensagem está vindo por essas vias. E aí, eu faço tratamento espiritual, eu tomo remédio, eu tomo água fluida. Todas essas coisas me ajudam. É fora de dúvida. Mas para eu não adoecer novamente da mesma coisa ou de outros sintomas neuróticos, eu vou precisar olhar mais detidamente da onde que está vindo. Eu preciso conversar com essa depressão, conversar com a minha gastrite. O que você sabe de mim que eu ainda não sei? Porque o sintoma ele vem falar de alguma coisa. Tá certo? Está fora da consciência. Processo evolutivo é tomar consciência. Tomar consciência. Tomar consciência do quê? O reino do céu está dentro da gente. Jesus está falando que existe um mundo interior e que o reino do céu está aqui dentro. Então é tomar consciência desse mundo interior. O que vai por dentro da minha alma? Continuando, Dr. Bezerra, todo servidor do bem que busca a sua própria iluminação, habilita-se pelo exemplo e pela força das suas atitudes sinceras a despertar esse poder em seu próximo. Então, todo servidor do bem busca a sua própria iluminação e até a iluminação, né, de quem está ao nosso redor. Mas é pelo exemplo e pela força das atitudes sinceras. Nossas atitudes são sinceras?
é para a gente se questionar. Não que a gente esteja tentando enganar os outros, mas há um processo de auto-engano muito grande. Quando a gente se depara com até as exigências que a gente começa a ter na doutrina espírita, né? A gente começa a se cobrar de algumas emoções que a gente não devia estar sentindo, de algumas reações que a gente não devia mais estar tendo, né? E o que é mais comum? A gente começa a mudar o comportamento exterior. As máscaras que a Joana de Ângeles fala, né? A gente começa a usar algumas máscaras e a gente fica confuso que se essa máscara já é uma conquista nossa. Eu já sou assim. Alguns autores falam que nós vivemos a era da anestesia, da distração, né? Que nós não somos viciados em cocaína, viciados em drogas, em álcool, viciados em assistir série na Netflix. Nós somos viciados em fugir da realidade. Então, nós estamos distraídos do quê? Dos conflitos próprios que nós temos. E para não sentir, para silenciar esses conflitos, nós nos medicamos, entramos em compulsões, compramos, né? Consumimos demais. Algum desvio de rota aí está acontecendo, porque precisamos dessa honestidade emocional. No meio do ano passado, eu fui procurar nutricionista porque eu estava descendo ladeira abaixo, engordando, as roupas não estavam mais cabendo, e eu falei, eu preciso de ajuda. E na hora que eu estava conversando com ela, eu falei, olha, eu estou sabendo que eu estou compensando minha ansiedade comendo. Eu como até não aguentar mais. E como doce, uma coisa, tal. Ela falou, mas por que você está tão ansiosa? Aí eu falei para ela, atitude sincera. Meu marido está desempregado. Minha filha foi estudar fora, ficou um buraco dentro da minha casa, tamanho do mundo. E meu filho, que era bom na escola, agora não está mais bem. Só isso. A coitada falou, tá bom, né? Não quis nem mais explicação. Mas eu fui sincera. Eu não menti. Veja bem, mas aqui nós estamos querendo um pouquinho mais além. Eu não expliquei nada. Eu falei acontecimentos. O que está acontecendo no meu mundo interno a partir dessas coisas? O que essas coisas estão refletindo dentro de mim? O que eu estou sentindo quando a minha filha sai de casa? Quando meu filho não é o ideal que eu sonhei, que eu fantasiei? Então, é voltar as perguntas para o mundo interno. E a gente se contenta com essas respostas externas. Isso não explica nada. Outra pessoa passando pelas coisas que eu estou passando, reagiria de uma outra maneira. Mas por que eu estou reagindo assim? Então, essa investigação, essa honestidade é de que ele está falando aqui. Aí, só para reforçar essa parte, Joana de Ângeles tem uma frase muito impactante no livro Em Busca da Verdade. Não são poucos os indivíduos que se refugiam em ideais, especialmente nas doutrinas religiosas. Nós, como evasão da realidade, adotando comportamentos nobres, no entanto, mascaradores dos seus conflitos. Não são poucos. Não são poucos quer dizer o quê? Muitos. É muito difícil ler Joana de Ângeles. Não vou mais ler não, porque é uma coisa dolorosa ler isso aqui, né? Então, são muitos de nós, não são as outras religiões. Aqui ela está falando, né, de
ideais, só que com comportamento nobre, eu fujo dos meus conflitos. Como assim? Então, não está certo vir e fazer e acontecer, fazer coisa boa aqui, ter comportamento nobre? Sim. Desde que não represente fuga dos seus conflitos. Desde que você vir cuidar de alguém no orfanato e cuidar das crianças que não são suas, não seja a fuga do filho que você não consegue lidar em casa. Desde que você vir ao centro de segunda a domingo, não seja para fugir do seu ambiente doméstico que você não está suportando. Então, é preciso perceber algumas nuances. E Joana de Anjos está falando disso, né? Que nós precisamos encarar nossos conflitos. A nossa preocupação fica só no comportamento nobre, na aparência. Então, eu aprendi que ter raiva é feio ou é bonito? Ter raiva. Ah, não, fala a verdade. Fala a verdade. Ter raiva é feio. Você aprende. Você não pode ter raiva do seu irmão, né? A gente não escuta desde pequenininho. Não pode ter raiva. Então, a gente aprende que é feio. Tá, então como é que eu faço? Não mostro mais que eu tenho raiva. Aí eu gritava antes, eu paro de gritar. Mas eu deixei de ter raiva. Antes vinha falar comigo, eu ficava contrariada, eu xingava. Agora eu não xingo mais. Eu deixei de ter raiva. Eu aprendi também que ser orgulhoso é bom ou é bonito? É assim, é feio ou é bonito? É feio. Então preciso ser uma pessoa humilde. Eu começo a imitar as pessoas que eu acho que são humildes. Faço aquela cara de humildade. Eu chamo meu irmão, não é? Assim, falo manso. Começo a usar roupas simples. Meu orgulho foi pelo ralo, né? Não foi. Então a gente está desencarnando sem esse equilíbrio, sem a iluminação, sem um bem-estar, porque estamos só nesse comportamento externo. Porque a transformação moral, ela não se dá de fora para dentro. Eu não mudo fora a aparência, as questões que são dentro. Pouco importa o que está aparecendo, mas nós vivemos no mundo das aparências. Então a gente, do ego, e não do eu profundo, né? Mas desse eu superficial. Joana de Anjos vai sempre tocar nessa ferida, nesse ponto. E continuando, Dr. Bezerra de Menezes, embora consideradas emoções que causam sofrimento, à luz do amor, podemos transformar a tristeza e a mágoa, o medo e a culpa, o orgulho e a inveja em adubos nutrientes do canteiro da alma, produzindo farta colheita de frutos. Estas são emoções que curam, e nessa transformação reside o poder da cura pessoal. Mas espera lá, gente, tristeza, mágoa, medo e culpa, orgulho e inveja, como é que pode ser adubo para minha cura pessoal? Não parece estranho? Sim ou não? Mas a primeira coisa é reconhecer qual é o meu retrato da minha condição espiritual, emocional hoje. As minhas emoções vão dar o meu verdadeiro status espiritual. Não é minha inteligência, meus conhecimentos, meu comportamento nobre, mas são as minhas emoções, porque as emoções são reflexo da minha alma. Então, é com elas
que eu preciso fazer aquele trabalho pessoal, que não é arregaçar a manga e vir fazer um monte de coisa, mas é no trabalho, fazendo até um monte de coisa que seja boa para mim, eu estar percebendo que fiquei triste, que fiquei magoado, que fiquei com medo, que estou culpado, perceber o meu orgulho, a minha inveja. Coisa mais difícil perceber inveja, não é não? Ninguém aqui é invejoso, né? Ninguém. Aliás, o Facebook é uma coisa horrorosa. As pesquisas mostram que 10 minutos de Facebook você morre de inveja de um... Você entra em depressão em poucos minutos, né não, Cris? Já você está ali vendo que a vida dos outros é tão boa, a sua tão... né? Qual que é o nome disso? Né? Mas assim, inveja a gente não tem. Eu, por exemplo, nunca tenho raiva, mas aí, há 2 anos atrás eu fui fazer um exame, porque estava uma dorzinha assim aqui, ó. Aí fiz uma endoscopia. Só deu as seguintes coisas, assim: gastrite, hérnia de hiato, H. pylori, esofagite de refluxo. São 5, está faltando o quê, Beto? E não sei o que lá, tá? Etc. Mas eu não tenho raiva. Gente, porque é insuportável para nós reconhecermos algumas coisas. Jung fala que nós vamos fazer chegar ao limite do absurdo para não enfrentar com a nossa alma. No dia que eu sentei com a minha família, depois de descobrir tudo isso daí, eu chorando, mas eu não estava chorando de tristeza, assim, não. Sabe o orgulho ferido? Gente, eu estou morrendo de raiva de vocês. Eu não estou aguentando o que vocês estão fazendo. O que eu tinha identificado dentro de mim? Eu tinha que suportar um monte de coisa. Eu tinha que engolir. Afinal de contas, eu sou pessoa boa. Né? Então, eu posso ter raiva? Não. Mas aí eu vou ficar com gastrite, hérnia de hiato, refluxo, esofagite, piririte, tititite. Ah, mas toma omeprazol, tá tudo certo, não é não? Não é. Você vai na nutricionista, aí você fala da tua compulsão por comida, e ela te dá um moderador de apetite. E ela te dá um ansiolítico. O remédio mais vendido no mundo hoje é ansiolítico. Não, gente, que esteja... Estou falando contra a medicação, que seja errado, né? Que não tenha a sua função. Tem, mas nós estamos ficando só nisso. Aí a gente toma o remédio, o sintoma ameniza, e a gente não quer mais saber de nada, né? Nem de onde veio a doença, nem para onde ela foi. O negócio é que eu estou me sentindo melhor. E você não quer saber o porquê. Então, a primeira coisa é reconhecer, e dói. Aí você reconhece. A segunda coisa, depois de reconhecer, é o quê? Trabalhar. Olha só, quem é que já falou aqui? Bonitinho. Por isso que a nossa frase que nós vamos repetir aqui é: o amor verdadeiro precisa trabalhar sempre. Eu recebo no consultório muitos pais, né, que vêm com os filhos explodindo nos sintomas. E eles estão dispostos a tudo para ajudar o filho. A tudo, entre aspas. Porque você vê que o sintoma do filho está refletindo alguma coisa que é a dificuldade dos pais. Então está lá a criança com fobia social, e você pergunta para o pai e mãe: como que é a relação de vocês social? Vocês têm amigos? Não. Não, a gente não, né? Não. Então, assim, eu quero que meu filho seja feliz, ele está super deprimido.
Você está feliz? Você está buscando, eu quero que meu filho realize os sonhos dele, que ele acredite nele. Você está buscando? Assim, eu não pergunto assim, então, né, na cara, mas a gente vai pegando, né, uns atalhos e chega, né, na conclusão de que como que você vai ajudar se você não tem esse trabalho pessoal? Não que a gente tenha que ser perfeito, mas se eu estou buscando a minha cura pessoal, identificando e trabalhando, eu sou o maior exemplo, eu adquiro esse poder pessoal para poder apoderar também o outro. Filho, eu sou tímida também, mas eu estou buscando, né? Olha só, para a mamãe foi tão difícil lá falar, mas eu fui. Fiquei com dor de barriga, tudo mais e tal, mas eu fui. Mas a gente não está vendo, né, as pessoas reconhecerem isso e estarem buscando. Né? É muito difícil identificar. Agora a gente vai se aprofundar um pouquinho, né, na origem das emoções, para a gente entender um pouco mais. Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 191, ele está falando das transmigrações progressivas, que são as reencarnações. Ele está questionando as primeiras reencarnações do espírito depois do princípio espiritual já ter evoluído nos outros reinos, né? Então, quando ele chega na fase hominal, né, como espírito, ele queria saber se as almas dos selvagens são as almas no estado de infância. Então, as almas dos selvagens, os nossos índios, né, as tribos, são almas, nas suas primeiras encarnações, no estado de infância, que a gente tem a infância espiritual, a adolescência, né, a madureza. Então, há uma comparação da nossa evolução espiritual com o desenvolvimento do ser humano, as fases do desenvolvimento do ser humano. E aí os Espíritos respondem assim, ó, as almas dos selvagens, elas estão num estado de infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, vistos que já nutrem paixões. Olha só que resposta é essa. Elas nutrirem paixões, os nossos selvagens, os nossos, as comunidades mais selvagens que nós conhecemos, já nutrem paixões. E isso é um sinal de desenvolvimento. Não é a primeira reencarnação deles, não é um estado de infância lá do comecinho, uma infância relativa, porque já nutrem paixões. Então, paixão parece que é uma coisa, né? Já que o espírito desenvolve. Ele faz na 191A. Então, as paixões são um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento, sim. Perfeição, não. São um sinal de atividade e de consciência do eu. Então, a gente começa a ter consciência do eu. Eu preciso me proteger das intempéries, dos animais. Então, lá, né, mais para trás, eu preciso me conservar. Aí, eu preciso guardar só para mim. Eu preciso cuidar só da minha família. E começa o exagero do eu, que é o egoísmo. Porque o ego é esse eu desta nossa encarnação. E o sufixo ismo significa doença. Então, é a doença do eu, o egoísmo. É o exagero do cuidado pessoal, é se colocar no centro de tudo em detrimento do outro. Eu não olho ao redor, eu exagero no eu. Só que olhar esse eu, ter consciência, atividade do eu e as paixões que começam a mover são sinal de desenvolvimento.
faz parte do desenvolvimento da alma, do espírito que está em evolução. Tem função divina, faz parte da nossa caminhada evolutiva. Então, aí mais para frente, no Livro dos Espíritos, na 907, será mal o princípio das paixões? Não. Foi posto no homem para o bem. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Aí no comentário, Kardec fala, as paixões são como o corcel, né? Como cavalos que precisam ser domados. Se você doma, ok. Qual é o problema? Quando eles estão desgovernados. Então, qual que é o problema da paixão? Quando você não a domina, quando você não a governa, quando é ela que governa você. Então, o problema está na direção e na intensidade, né? Como você está usando, o excesso, o exagero, mas elas em si, a natureza, na raiz de todas as emoções, são postas no homem para o bem. Elas não são ruins. Não são ruins. E aí, tem um raciocínio tão bonitinho que não é a gente não ter as emoções. Não é a gente fazer um trabalho de reforma íntima que seja destruir as emoções pela raiz, arrancar tudo. Porque a raiz é boa. Então tem um conceito que é o cultivo das emoções e não a destruição. E quando você vai cultivar uma planta, como que você faz? Dependendo daquela planta, da necessidade dela, você vai estimular o crescimento colocando no lugar adequado com mais ou menos luminosidade, com mais ou menos água. Ou você vai podar, ou você vai amarrar numa haste porque a direção está errada. Né? Então depende. O cultivo das emoções também depende. Ou você vai podar, ou você vai estimular o crescimento dessa emoção. Mas isso requer percepção íntima, autoconhecimento, honestidade emocional. Ninguém vai fazer isso por você. É você que precisa reconhecer nas situações do dia a dia e começar a trabalhar. Então, trabalhar é esse cultivo, é esse cuidado que a gente acha que não tem tempo de fazer. Quem que tem tempo de ficar meditando, gente? Orando todo dia, ficar pensando. Não tem tempo para isso não, né? Então é uma desculpa da grossa que coloca em xeque a nossa evolução. A gente fica só nos comportamentos, a gente não fica na reflexão. Porque aquilo que me incomodou no outro, na minha situação ali, no convívio, tem um reflexo dentro de mim. Eu preciso entender o porquê. Diz o autor que a raiva, por exemplo, ela é a fumaça. Só fumaça, porque onde está pegando fogo é mais além. Por que eu estou com raiva? De onde está vindo essa raiva? Como que isso, a situação que o outro fez, deixou de fazer, me falou, me olhou, fez isso, fez aquilo, repercutiu dentro de mim? Me senti desrespeitada, humilhada, né? Não fez o que eu queria, como eu gostaria que fosse. Então eu preciso ver esse ego adoecido, esse eu que só tem referência comigo mesmo. E quando eu me dou conta disso, eu mudo instantaneamente? Sim ou não? Então não serve para nada. Não, é um trabalho. Mas quando eu percebo isso, eu começo a governar esse cavalo, a domar.
Ele já não tem mais tanta força. Sou eu que começo a entender e falar, não, menos. Não sou eu a referência do universo. Quer dizer que numa próxima situação eu não vou sentir raiva? Não, mas ela não vai mais me pegar, me tomar e decidir por mim as minhas atitudes. Ela vai diminuindo a intensidade, né? E é uma coisa visível, dá para ver. Olha Bezerra de Menezes, a tristeza, aí ele começa a falar de uma por uma. É um convite para o melhor ajustamento com a realidade. Então, como é que eu vou cultivar a tristeza? Cultivar no sentido de cultivar uma planta, de cuidar de acordo com a necessidade dela. Eu vou podar, eu vou alimentar, vou dar água, vou deixá-la virar uma depressão. Ou eu vou fingir que ela não existe. Ei, gente, tá triste por quê? Põe aí um sorriso nessa cara, vamos lá, tá no centro espírita, vamos rir. Mas morreu minha mãe, você quer que eu esteja rindo? Aí eu ponho um sorriso na cara, né? Quanta gente não perde uma pessoa amada e não consegue conectar-se com a tristeza. Não se permite ficar triste. Vai ter repercussão lá na frente. Porque a tristeza é um convite para melhor reajustamento com a realidade. É uma energia de introspecção. Então a gente não pode querer ser feliz o tempo todo, porque a tristeza tem uma função. A gente vive uma loucura, uma insanidade na sociedade que é: você não pode ficar triste. Isso é insano. Mas você vai ficar alimentando a tristeza? Você não tem um tempo de luto? Que só pode ser 2 meses. Aí passa 2 anos, a pessoa está falando da morte da mãe, olha. Não é espírita não, gente. Está chorando aí nas pitangas porque a mãe morreu? Ué? Eu não sei o que se passa no mundo íntimo do outro. O medo. O medo parece bom ou ruim para vocês? Olha só o que o Dr. Bezerra fala. O medo é um amigável indicador que queremos responder acertadamente aos desafios, requisitando de nós mesmos maior atenção. Então, é uma energia de preservação. Tem os medos ligados à nossa sobrevivência, à nossa preservação. E tem os medos ligados ao ego. Como que a gente vai fazer a diferença? Só mergulhando para dentro, só observando. Dá para eu ver no outro? Não. Eu tenho que ver em mim. Mas ele é importante. O orgulho é uma força que, bem orientada, torna-se pilar da autoestima. Já pararam para pensar nisso? É uma energia de autoconfiança. Outro dia eu vi a palestra do Haroldo e ele está falando justamente disso. Você vai fazer uma cirurgia e você fala para o seu médico assim, alguns minutos antes: ai, mas eu estou tão inseguro, né? Estou com medo danado. E ele fala assim: eu não. Aí você pensa: nossa, que médico orgulhoso, arrogante? Não. Você queria que ele falasse o quê? Ai, estou com medo também, né? Então, ele está só autoconfiante, ele reconhece as habilidades que ele já conquistou, ele está seguro, né? Então, o problema é o excesso. É quando você começa a exagerar. Então, eu sou tão bom, eu sou melhor do que qualquer um. Eu não erro, sou infalível. Aí você começa a entrar
no cavalo desgovernado. Joana de Ângeles, no livro Atitudes Renovadas, ela tem um capítulo só sobre as emoções. E é um presente de capítulo. Não se deve lutar contra as emoções. Presta atenção nisso, não se deve lutar contra. Isso é um trabalho inglório. Pode-se fazer o quê? Equilibrar o curso da sua explosão, evitar que se expanda o sentimento hostil, superar-se o primeiro impacto e corrigir-se o rumo. Isso é o conceito de sublimação. Passo a passo. Elevar sentimentos, elevar emoções, a educação moral que nós precisamos fazer acontecer é sublimação das emoções e não extirpação das emoções, aniquilamento das emoções. É um conteúdo que está ali que não vai sumir. No livro No Mundo Maior tem um capítulo chamado Sexo. André Luiz vai junto com o Calderaro assistir uma palestra no mundo espiritual de mensageiros bem mais elevados que iam semanalmente fazer palestras lá para cerca de 200 pessoas. E ele se senta para ouvir, falar sobre sexo. E uma das afirmações deste missionário que vem das alturas para falar a eles é o seguinte: as expressões do instinto sexual não se destruirão na Terra, elas não deixarão de existir. Deixa eu ler, porque na verdade eu não estou lembrando qual que é a frase exatamente. Aqui, as formas de expressão do instinto sexual não serão destruídas na Terra. Ah, não? Mas a gente não tem que sublimar aí nossos impulsos sexuais? Mas está falando aqui que não serão destruídos na Terra, mas sim transmudadas, que quer dizer transformadas. Eu não tenho que arrancar, eu tenho que educar essas forças. E o que acontece quando a gente quer arrancar? O que acontece com os padres na igreja que se obrigam a anular o seu impulso sexual, destruir, fingir que não existe. Um número absurdo de abuso, pedofilia dentro da igreja. Então nós não temos esse poder. O poder que nós temos é outro. Jesus, quando passou por nós, nunca mostrou que ele queria a destruição do mal. Quando ele encontrava um pecador, um erro, ele acolhia, direcionava para o correto e despertava o lado bom dessa pessoa, acreditava na capacidade dela de se corrigir, mas não de aniquilar. Com Zaqueu, ele usa das características do Zaqueu para vai lá e faz então coisa boa. Maria Madalena com o poder de amar, mas desvirtuado, vai amar de outra forma. Não aniquila a tua característica, não arranca, só dá uma nova direção. E nessa passagem específica, a tempestade acalmada, que está descrito no Evangelho de Marcos, não sei se vocês conhecem, os discípulos estão com Jesus numa embarcação, atravessando de uma margem para outra, e começa uma tempestade muito forte. Começa a entrar água no barco, vento e tal, e Jesus dormindo. E os discípulos começam a ficar o quê? Um pouquinho apreensivos, um pouquinho apavorados, Mestre, você não se importa que a gente vai morrer? Acorda! E Jesus levanta,
manda acalmar a tempestade, silencia o vento, as ondas e tudo se acalma, e ele vira para os discípulos: por que estáis temerosos? Esse porquê não é uma crítica, nem um julgamento. É o que a gente tem que fazer diante de uma emoção. Por que eu estou com medo? Se eu disser para vocês que eu e o Sandro preparamos uma surpresa, que tem embaixo da cadeira de alguém aqui um papelzinho que vai fazer a oração final aqui na frente. Levanta a mão para mim, quem é que não teria medo de vir fazer a oração? Quem não teria? Pouquíssimos. O resto ia ter medo por quê? Esta é a pergunta que Jesus está falando. Por que você tem medo? Você está em risco de sobrevivência? Mas, se você botar a mãozinha aí e descobrir o papelzinho que é você, pode ser que o seu corpo reflita um momento que parece que você está num batalhão assim que vai ser fuzilado. O seu coração vai disparar, você vai ter uma sudorese, você vai ter um piripaque, você vai desmaiar. E por que você está com medo? Esse medo é legal, eu tenho que alimentar, ou eu preciso entender qual é a origem dele para podar? Aí a pergunta seguinte de Jesus é assim: ainda não tens fé? Por quê? Você não tem confiança em si mesmo, em Deus, na vida. Porque o máximo que pode acontecer é o barco afundar e todo mundo morrer. Mas a gente não vai morrer? Eles não morreram? Não afogados, mas cada um morreu de um jeito depois. Nós vamos morrer. E se a gente morrer, não é o fim. Então Jesus está falando para a gente pensar sobre as emoções e ir domando esses cavalos. Mas a fé, ela tem que ser um pouquinho maior do que o medo, quando vale a pena, por exemplo, fazer uma oração aqui na frente. Ou vocês já procuraram aí o papelzinho ou não? Sandro, você colocou? Putz. Esse é o pessoal que falou que não tinha medo de fazer. Eu marquei cada um que eu sua mão. Vamos ver se não tem mesmo, né? Se a gente for perguntar para o Luiz, por exemplo, se ele foi eleito agora presidente desta casa, não tem medo nenhum? Mas ele assumiu esta responsabilidade porque a coragem, a fé, ela sobrepõe-se a esse medo. Então é isso que a gente precisa ir trabalhando na nossa intimidade, perceber quais são os nossos medos. Alguns autores estão apontando que nós estamos adoecendo muito pelo medo, que é a raiz de todos os outros transtornos, até da depressão, que se você for olhar, que está por trás, tem a questão do medo. Todos os transtornos de ansiedade, que está por trás, o medo. A nossa paralisia frente ao que a gente precisa fazer é medo. E é medo do ego. Porque quem sofre, vindo aqui fazer uma oração, que é uma coisa boa, quem sofre o risco de morrer, não é o corpo. Será que vai ficar bonito? Né? Será que não vai me dar um branco? Então a gente precisa analisar as emoções. Não, quem sou eu para assumir uma tarefa? Quem é você? O que está por trás disso? Medo.
Eu não tenho tempo. O que é isso? Egoísmo. Mas e se eu não der conta? Vaidade. Não é humildade. A gente está caminhando para o final, tá? No livro Estante da Vida, não leiam ainda o negocinho aí, porque eu preciso explicar primeiro. O irmão X, pela psicografia de Chico Xavier, ele faz uma parábola em cima da parábola dos talentos. E é muito interessante porque ele faz uma outra coisa, mas faz a gente pensar como espíritas. Para o primeiro servo, nessa parábola, ele dá dinheiro, poder, habilidade e prestígio. Para o segundo servo, inteligência e autoridade. E para o terceiro servo, ele dá o conhecimento espírita. Aí que nem na parábola dos talentos, o primeiro servo, na hora da prestação de contas, vai lá e fala: Senhor, com todas as dificuldades, mas eu fiz isso, e tal, e multipliquei. O segundo, a mesma coisa. E os dois são abençoados pelo Senhor lá e tal. O terceiro, que recebeu o conhecimento espírita, diz assim, Senhor, devolvo-te o conhecimento espírita intocado e puro, qual recebi de suas mãos. Sabes que a verdade entre os homens cria problemas onde aparece. Em vista disso, tive medo e julguei como medida mais razoável para mim o acomodar-me no sossego da minha casa. Assim pensando, ocultei o dom que me recomendastes aplicar e restituo-te semelhante riqueza sem o mínimo toque de minha parte. O que o Senhor falou? Parabéns, meu filho, o medo não te deixou, tudo bem, é isso mesmo? Não, porque esse medo está ligado ao ego adoecido, ao ego centrado em si mesmo, que não tem o mínimo de confiança, que suba um degrauzinho acima do medo e comece a trabalhar as emoções, comece a conquistar degrau a degrau. Tem uma fala de Joana de Ângeles, que ela fala que a gente pode colocar a humanidade em dois grandes grupos: pessoas infantis psicologicamente e pessoas maduras psicologicamente. As pessoas infantis, elas são preocupadas com o ego, erram muito pouco, transferem as responsabilidades e permanecem na inércia. As pessoas psicologicamente maduras, elas são preocupadas com o self, com o eu profundo, com a identidade de espírito imortal. Então ela busca a conquista das virtudes com um pouco mais de confiança, acima do medo. Erram muito mais, mas assumem a responsabilidade e aprendem e evoluem. Então, por que medo de errar? Gente, eu estou falando tudo isso, mas sou eu que preciso. Isso tudo que é para mim. Vocês não fazem ideia do quanto que eu fiquei apavorada nos últimos tempos. E me conheci um pouco mais. O egoísmo, Emmanuel, na mensagem que ele tem no Evangelho, capítulo 11, ele fala: pois o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas forças e a sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer aos outros. Então, o que eu te desejo e o que eu preciso é coragem. Coragem para perceber esse mundo emocional. Porque ele é o nosso tesouro. Mas do jeito que está, meio estragadinho, Ser orgulhoso é com orgulho que você vai fazer alguma coisa boa. Mas consciente de que está orgulhoso, mas está dando uma direção boa para esse orgulho.
Então não há como ter outro caminho. Para a gente encerrar, eu trouxe uma música. 27 anos de coral, o coral está querendo gente corajosa. Então, para a gente encerrar, nós vamos ouvir essa música. E o medo vai para longe de mim, esse medo do ego adoecido. Depois de ouvir uma vez, eu acho que a gente vai poder cantar junto, pelo menos o refrão. Solta o som, DJ. Sou eu aqui? É eu que tenho que soltar o som. Nossa Senhora! Vamos ver aqui. Vamos ver se dá certo, hein? A gente vai... A Neide perguntou se eu ia cantar, né, hoje, né, Neide? Então vamos cantar. Trabalha, suporta, é o primeiro passo. Porque tudo que nós formos identificar de ruim não é da nossa natureza, é passageiro. Só o que você identificar de bom é da sua natureza divina e é para sempre. Então essa nossa convicção, filhos de Deus, essência divina, tudo que eu trago a marca dele, o que não condiz com isso vai passar. Você olha para uma criança, ela vai ficar eternamente criança? Não, vai passar. Vai crescer, nós vamos crescer. Gratidão, então, por estarmos aqui. Eu não tenho palavra para agradecer estar com essa família aqui, que é a família Obreiros. Muito obrigada pela atenção de vocês.